9 horas. Fala, pessoal. Ó, 2 sat. Sou os primeiros a entrar. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Dá um olá aí, tá tudo som bom? Ricardo, Diogo, Márcio, Júlio. Estão ouvindo bem mesmo? Um pouquinho anterior. Boa. Só esperar mais um minutinho, galera. Boa noite a todo mundo. Hoje nós vamos às savanas africanas. Show, valeu. Silvio, suquinho, tá? Tu errou. Tô com a cabeça inchada, mas é suco. Boa. Show, obrigado, Márcio. Pessoal, vamos lá. Sejam todos bem-vindos aí. Nossa segunda live, tá? E hoje, deixa eu confessar alguma coisa pra vocês. Eu ia falar, o Rafa é um que frequenta aí, daqui a pouco ele tá aí. Renato, show de bola. O que aconteceu? O Rafael pediu que, Marco, fala um pouquinho aí de ser analista e ser trader, tá? E eu tava pensando, todo foco ia falar sobre isso aqui, tá? Só que aí a montanha-russa que a gente viu essa semana nos índices, no mercado internacional, eu resolvi falar uma coisa que completa a live passada, certo? O que é? Bom, todo mundo vai entrando aí, pessoal, já tô falando, daqui a pouco a gente já vai para as savanas africanas lá, tá? Vem comigo. O que aconteceu? Eu resolvi falar de medo, tá? Pô, mas o que é medo? Medo, eu vou falar, como vocês sabem, a live é dividida em 2 momentos. Uma coisa eu vou falar um pouco sobre uma parte de filosofia aplicada no trade, tá? E eu termino aí no trade propriamente dito. Lembrando que sexta-feira, muito cuidado, pessoal, no mercado, tá? Então, vamos lá, como é que entrou, como é que surgiu esse assunto aí do medo que eu vou falar hoje, tá? Primeira coisa, eu quero confessar uma coisa, né? Eu já estava dizendo que eu ia falar sobre outro assunto e falando com um amigo meu, Gabriel, tá? Aliás, até é o mesmo nome do meu irmão, mas é um irmão da vida que me deu. Ele me deu o gancho que eu estava precisando para falar justamente sobre o medo. A gente vai fazer uma análise filosófica, antropológica e trading, pessoal. Aqui é trading mesmo, tá? Então eu vou ter que levar vocês para a África, voltar pra gente fechar. Então isso aqui eu quero falar, sei lá se ele tá aí ou não, mas a gente sempre deve dar o mérito daquilo que a gente aprende à pessoa. Então foi ele que me contou essa história, tá? Eu olhei o documentário, mas foi ele. Hello, bro, how are you? Então, nice. Oh, long time no see, man. Bom, vamos embora. Então, ele me comentou o seguinte, ele contou essa história que eu vou contar pra vocês, tá? E então aí a gente já entra no trade, mas é só 2 coisas. Pessoal, sempre dê o mérito à pessoa que você aprendeu, tá? Por 2 motivos. Um é por caráter, tá? Se você aprendeu com fulano, beltrano, pô, cara, aprendi com fulano de lá, certo? E a outra, honestidade, e além disso, é uma virtude muito boa. Mas vamos lá, pessoal, vamos para as savanas africanas aí, porque a gente vai bombar, certo? Primeiramente, a gente vai falar de medo imaginário e o medo real, tá? O que acontece? Lá nas savanas africanas, tem os babuínos, um tipo de macaco, uma espécie de macaco, isso aí eu posso falar numa outra série ali. Mas, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom, o que acontece, pessoal? Um estudante, vamos dizer, um estudioso foi para a África, certo? E estava acompanhando os babuínos. O que acontece? Os babuínos, eles, durante o dia, eles saem, eles são extremamente destemidos, inclusive eles não têm medo de seres humanos, tá? Então eles vão lá, caçam, fazem toda a função, só que de noite eles voltam, tá? Ou eles ficam em lugares, uma caverna em cima, ou eles vão para baixo numa caverna embaixo, tá? Da terra ou em cima, beleza? O que aconteceu? O estudioso, ele estava acompanhando, pô, mas por quê? Porque ele notou que os babuínos têm medo da noite, tá? Então, fazendo uma longa história curta, o que ele foi fazer? Ele, durante o dia, os babuínos saíram, tá? Saíram, ele entrou na caverna, ficou escondidinho lá e esperou os babuínos voltarem, certo? O que aconteceu? Fazendo uma longa história curta aqui para vocês. Quando os babuínos estavam ali se acomodando para ficar todo mundo juntinho, para eles encararem a noite, afinal eles têm medo da noite, certo? Foi o seguinte, ele se saiu de trás de onde estava escondido e começou a assustar os babuínos e eles entraram em pânico, galera, tá? Eles entraram em pânico e não saíram da caverna,
O que eu tô querendo dizer, pessoal? Volta que eu vou falar sobre medo do trade. E aqui eu tô falando isso aqui para vocês que é muito importante. Eu não tô louco. Vem comigo que isso aqui é um estudo que vai fazer vocês evoluírem no trade. Eu falei de evolução na live passada e agora eu tô falando sobre medo. Medo real e medo imaginário, certo? Eles ficaram tão loucos dentro da caverna que eles não saíram. Eles começaram a ficar loucos. E tinha uma ameaça real. Isso é, o cara que estava dentro da caverna era um humano e não era um babuíno, certo? Poderia brigar com eles, matar eles e tudo mais. Eles começaram a ficar nervosos, mas não saíram da caverna. Então, o que é, pessoal? O medo imaginário deles, isso é, o medo da noite, fez com que eles não consigam, que o medo enorme, imaginário que eles tinham da noite, superou o medo real que eles tinham, que era o medo do próprio intruso que estava dentro da caverna, tá? Então, vejam como o medo imaginário, ele é extremamente fora da casinha, isso é, ele é muito superior e muitas vezes superior ao medo real. Vocês estão vendo que o babuíno tem medo da noite, por isso ele se vai dormir dentro de uma caverna, tá? Ou pra cima de uma pedra ou embaixo da terra, tá? Beleza? Então isso que eu quero dizer. Agora, pessoal, vem comigo que essa live eu não vou abrir muito lá. Eu contei essa historinha para vocês verem aqui como é que funciona no trade. O que acontece? Essa semana eu recebi um monte de inbox, respondi muitos stories falando o seguinte, cara, eu tenho medo de apertar o botão, tenho medo de entrar no mercado, eu tenho medo de setup. Cara, vamos lá. O que é medo? Isso é um medo real ou é um medo imaginário? Se você tem realmente medo de errar um trade, isso é um medo imaginário, pessoal. Não existe ninguém que não erra trade. Tá? Você vai ter que realmente superar esse medo, encarar o medo real. Quando você identifica o medo, você encara o medo, você dá forma para o medo, isso é, eu vou tomar um stop. Pessoal, isso é a realidade, não tem outra coisa. Isso é a realidade, não existe um trader de verdade que não tome stop, como não existe um trader de verdade que não fecha no mês negativo. Então vocês ficam muitas vezes imaginando coisas, criando uns perigos imaginários fora da casinha que não condiz com a realidade, galera. Então, vocês vão ter que separar para conseguir realmente evoluir, pegando o gancho da live passada, da semana passada, que eu falei sobre evolução, agora eu tô falando sobre medo. Para vocês realmente conseguirem evoluir, aqui tá a grande sacada, tá o pulo do gato. Pessoal, o que é medo real e o que é medo imaginário? Vamos olhar a coisa aqui, peraí. Daqui a pouco eu me cuspo todo. Bom, vamos lá. Beleza. Tomar um trade, tomar um stop, isso é um medo real ou imaginário para você? Eu acompanhei durante a semana muitos, como você sabe, o Instagram tá comigo, então eu respondo todos para vocês, eu sei quem é que pergunta, tudo mais. A gente vê direto, pessoal, o mercado começa a ficar volátil e vocês começam a ficar com medo. Tá, mas esse medo é imaginário, pessoal. Como é que tu vai superar isso? Então vamos lá, algumas dicas. Se você conhece exatamente o setup, que é uma das perguntas que eu mais recebo ali. É setup, eu faço day trade ou scalper, swing trade ou position. Pessoal, façam e conheçam aquela estratégia no fundo. Então, se você sabe uma estratégia de scalper, realmente, você sabe qual é a média que ela acerta, qual é a média que ela erra, a quantos elas dá alvo, para quantos ela dá stop. Isso vai tirando esse medo imaginário, você vai parar de ficar com medo do mercado e vai começar a operar. É aquele medo, eu tenho medo de apertar um botãozinho. Cara, vai para o simulador, não vem para o mercado real. Para com esse medo imaginário, porque o medo imaginário daqui a pouco a gente cria monstro, todos nós, eu, você, criamos monstros, tá? E quando na verdade não é que nem os babuínos, em vez de eles saírem da caverna, se livrar do intruso que estava no ambiente deles, certo? Eles ficavam correndo de um lado para o outro e não iam para cima e nem saíam. E olha que são animais extremamente hostis, certo? Então volta pro trade, vem comigo que aqui que tá vamos lá, vou falar em português, a cereja do bolo, certo? Isso pessoal, você quando vai sentar no computador, na frente do mercado, você vai entender o que é medo real, o que é medo imaginário. Eu tenho medo de tomar stop. Cara, isso é um medo. Qual é o problema de tomar um stop? Vão falar mal de mim. Aqui eu já vou dar um pulo para puxar outro gancho para você. Para de olhar a grama do vizinho. Você não sabe se ela é pintada, você não sabe se é um novo vizinho que acabou de colocar a grama ali, você não sabe se ela é profunda ou não, se ela tem base, se ela Cara, pode ser tanta coisa. Ela pode ser artificial, que é o exemplo que a maior parte usa. Para de olhar a grama do vizinho, porque o vizinho ele vai te dar medo. Sabe por quê? Porque ele entrou, ganhou. Vamos dizer que ele tenha ganho.
Beleza, aí você fica com medo. Ah, mas se ele não ganhar, o que ele vai pensar de mim? Ninguém tá aí pra quê? O que tu tá pensando, pessoal? A gente se imagina as coisas mais importantes do mundo. Não é verdade. Isso é uma outra coisa, como superar esse medo do imaginário e o medo real. Eu venho e falo pro pessoal do SAT que estão aí, parabéns aí, galera. Esse aqui, ó. Começa a postar os seus resultados primeiramente para si. Pega um caderninho, coloca lá, resultado no mês tal, resultado no mês tal. Você começa a perder esse medo de mostrar o resultado. Aqui no Brasil alguma coisa impressionante, a galera não mostra o resultado, fala que ganha bilhões e não tem nenhuma boleta do mês. É impressionante isso aqui. Isso aqui, pessoal, gera medo do imaginário. Ai, o que vão falar de mim? Cara, podem falar o que quiserem de você, podem falar o que quiserem de mim, o meu resultado tá lá. A briga que eu tenho é comigo mesmo. Eu superando a mim, eu entendendo quem eu sou, eu entendendo como eu sou como trader, realmente eu conseguirei evoluir no trade. Senão vocês não vão conseguir. É o mesmo passo da evolução, pessoal. Todo mundo quer ser aí super trader, todo mundo quer ser trader de gelo, que é um erro comum. No momento que você vamos dizer, para de sentir o mercado, você sai do flow, você está sendo artificial, você não pega os trades que a gente pegou hoje, por exemplo. Tá aí nos stories. Aliás, parabéns aí, Flávio, pela foto que ganhou, fez a jantinha, é isso aí. Bom, então, galera, volta comigo que eu venho aqui. Medo. Tem o medo do imaginário e tem o medo real. O perigo real é qual no trading, pessoal? Você perder dinheiro. Ah, mas eu vou perder muito, vou perder pouco, vou perder quanto? Qual é o seu depósito? Qual é o tamanho da sua conta? Comece a imaginar isso. Ai, mas eu tomei um stop, o que vão pensar de mim? Para com isso, por favor. Ninguém tá olhando para você. Quem tá olhando para você é um idiota. Tem que olhar para si. Como é que a gente evolui? Por que a galera do SAT tá evoluindo um mês atrás de mês? Porque eles pararam com isso de ficar, eu sou o centro do universo. Não, pessoal. No momento que você faz um movimento de transcendência, você para de ficar cuidando dos outros e começa a focar no que importa. Isso é, valeu, galera. Isso é, você começa a evoluir no seu trade. Você para de olhar para o outro, você começa a registrar e começa a se juntar. Lembra da live passada que eu falei, gostosão, gostosona, para de falar que eu é trader e sozinho, ensina os outros e traz os outros para cá. Por quê? São uma ideia vista com vários prismas, várias visões. Isso vai fazer com que vocês tomem corpo. Vocês compartilhar resultado entre o grupo de vocês, pessoal, o que a gente faz. Isso faz com que o resultado de vocês subam. Porque para com aquele medo de, o que vão pensar de mim? Isso é um monstro que vocês vão criando na cabeça de vocês e não vai levar vocês para frente. Vocês vão ficar com medo de mostrar o resultado para amiguinho, para amiguinha. Pessoal, não façam isso. Isso vocês estão canibalizando o próprio resultado de vocês. Eu falei na live passada, da semana passada, sobre evolução. Aqui eu vim falar sobre medo. Você está pegando, Jailton, show de bola, cara. Muito boas perguntas, aliás. Se você está pegando agora, e aqui eu já tô fechando, pessoal, não vai ser uma live muito grande, vai ser isso aqui. Medo imaginário vai travar vocês. O medo real vai fazer com que vocês delimitem o que é e consigam superar justamente no trade. Tem gente que tem medo de botar um trade. Como é que eu supero isso? Vocês viram ontem nos stories que eu respondi. Eu tenho medo de botar um trade. Como é que eu supero isso? Pega um simulador e aperta o botãozinho, vai ficar apertando o botãozinho, até você estar acostumado, ver que não tem problema de operar. Eu congelo. Opa, eu congelei na hora de botar um trade. Quem sabe a estratégia de vocês não está confiante? Pega e aprende a estratégia de vocês. Eu venho batendo, conheça o seu setup, conheça o seu setup, conheça o seu setup. Conhecer o setup não é quando A cruza B, pessoal. É saber, bom, ok, num espaço, período de tempo, ele tem a probabilidade, a estatística de acertar 5 vezes, vai perder 3 vezes. Eu, quando ganhar, uso a relação de risco 1 para 1, 1 para 2. Vamos lá, Marco, comecei a falar muita coisa? Não. Falei, quando eu perder, eu perco 1, quando eu ganhar, ganho 2. Por exemplo, esse é o teu setup. Se você está nesse setup, você sabe que você ganhar 51% já é lucro, pessoal. É simples. O medo começa a diminuir e no momento que o medo diminui, vocês começam a entrar no flow do mercado. Por isso que vocês me veem fazendo trade de swing, trade de scalper, trade de position, buy and hold. Você lembra que na abertura do mercado no domingo passado eu falei, galera, o buy and hold se fudeu porque tudo veio para baixo, pessoal. Agora, o buy and hold tá ganhando. Claro,
É óbvio. O que acontece? O mercado não desce para só numa linha reta, como ele não sobe também numa linha reta. Ele vai fazendo um movimento que a gente chama de pivô, que não quero entrar muito em técnica porque não é o objetivo. Então, pessoal, entendam que a diversidade que vocês olham, todo mundo sabe, não vale a pena colocar todos os ovos numa cesta. Não, não vale. Só que aí vocês vêm para o mercado e querem botar todos, all in, tudo num tipo de operação só. Não, começa aprendendo um tipo de operação. Aprende outra, vai vendo o que tu consegue mais, qual é o seu tipo. Renato, show de bola, depois eu vou falar contigo aí. Bom, vocês vão vendo qual é o tipo que vocês mais se adequam para ir realmente começar a vir pro mercado. Aquela ânsia, pessoal, que eu sei que todo mundo tem, eu vou abrir uma conta e já vou sair operando. Não façam isso. Tá? Estudem o mercado, tem muita gente aprendendo tape reading, algoritmo, via robô, na mão, como a gente price action. Até veio uma pergunta, o que é price action de raiz? Pessoal, só existe uma teoria de preço, tá? Não existe outra. Todo mundo opera preço da mesma maneira. Tu pode dar aquela jeitinho do teu, mas a sistemática, a teoria por trás é uma só. Então, é isso. Consiga identificar o medo. Eu tenho medo de ter um drawdown grande. O que é drawdown, Marco? O pico que você teve, você ganhou 100 e depois se você perdeu 50, o seu drawdown é de 50%. Como é que tu supera isso? Não sabe? É muito simples, eu vou te dizer. Como é que supera isso? Coloca uma posição menor. Para que você veja quando você estiver perdendo, quando seu setup tiver uma sequência negativa, o seu drawdown ser menor, e isso vai afetar menos a sua cabeça. Tem pessoas que não tem problema, toca mesmo para ir ao in, poker mesmo. Bom, isso é outro estilo de estratégia, nem todo mundo vai se enquadrar numa na outra, por isso que eu falo, testem. No tempo que eu comecei, pessoal, não tinha simulador. Tá? O simulador que a gente tem hoje, que replica aí, pelo menos cálculos 98 ponto alguma coisa. Tá? Claro que a gente tem sleep, a gente escorrega e tudo mais. Bom, mas é isso aí. Pessoal, show de bola. Eu levei vocês para a África, voltei e para falar isso aqui. Identifiquem o medo de vocês. Como superar os medos? Duas coisas. Para de olhar para o vizinho e entenda seu setup. Certo? Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Outra coisa, se gostou, quer live semana que vem, tira um print aqui, põe no teu stories, põe hashtag MTBR, eu quero ser marcado. Se tiver bastante hashtag lá, a gente faz uma live semana que vem, tá bom? Um abraço, boa noite a todos e muito obrigado pela participação, galera.